Espera aí que, obviamente, minha tela deu uma travada. Muito bem, povo, vamos lá, pedaço por pedaço. Inclusive, ó, se vocês quiserem... quem quiser fazer uma outra forma de doação que não for pelo Superchat aqui, manda um oi no WhatsApp que está aqui na descrição, tá? O telefone acho que não sei se eu decorei ainda, é 996-353-6479. É isso? Acho que é isso. Manda um WhatsApp ali, que assim que eu acabar de acabar de fazer a live, eu vou responder todo mundo, tá bom? Muito bem. Então, bora lá. Ó, o eclipse. Vamos por pedacinhos aqui. O eclipse é um evento astronômico onde a gente tem... Agora a gente tem um eclipse solar, né? Que é quando a Lua entra entre o Sol e a Terra. Ela passa no meio do caminho, então ela bloqueia a luz do Sol. Isso vocês estão tão carecas de saber quanto eu, né? Então a gente tem esse bloqueio de luz ali. E, obviamente, é um bagulho esquisito, né? É um negócio estranho, porque normalmente a gente tem o sol o dia inteiro ali. Então, quando passa uma forma ali na frente, ele promove uma alteração do padrão das coisas, né? Ele dá uma sensação diferente ali. É um susto que a gente leva com aquele negócio lá. Só deixa eu anotar. Eu vou tendo insights, eu preciso anotar, porque senão eu esqueço. Muito bem, então o que acontece? Dá aquela mudança no padrão, né? Então é uma alteração em como que a gente enxerga aquele momento ali. Só que esses eclipses, eles acontecem e eles têm uma potência, né? Eles são muito fortes e eles têm uma duração longa, né? Então é meio como se um eclipse terminasse engatando no próximo. A gente tem sempre essas alterações acontecendo ali. Então, o que a gente tem agora é um final do efeito que a gente teve do primeiro eclipse, que foi no dia 30 de abril, que foi um eclipse em touro, e a gente vai engatar no outro eclipse solar agora. Então, a cada 6 meses a gente tem um eclipse novo acontecendo. E essa alteração de perspectiva, ou essas sensações que promovem para a gente no dia a dia, vem através essas alterações que acontecem vêm através das características dos signos. Signos e os planetas que estão juntos ali. E, normalmente, a gente vai fazer análise dos aspectos que estão acontecendo simultaneamente lá também. E aqui a gente tem um montão de coisas acontecendo, né? A gente tem... O eclipse acontece numa quadratura com o planeta Plutão, isso é uma coisa que é bastante importante. E, ao mesmo tempo, a gente tem outros aspectos acontecendo que dão mais intensidade para isso, que é uma quadratura entre Marte em Gêmeos, com Netuno e Júpiter aqui, especialmente com o Júpiter, eu vou explicar isso para vocês por quê. E a gente ainda tem um finalzinho dessa interminável Highlander gigantesca, chata, infernal, que não acaba nunca, essa quadratura que existe aí entre Saturno e Urano, que já está aí, já faz, sei lá, faz um século e meio que esse negócio está aí, não acaba nunca, né? Graças a Deus a gente está na última fase disso, então a gente está se encaminhando para terminar isso. Tirando todos esses aspectos do caminho, tirando todo esse monte de outros aspectos aí que a gente vou avaliar já, a gente tem que... Vamos pensar só no eclipse aqui. Ó, o eclipse por si só já é um evento bem forte, né? Então ele já tem um efeito bem potente que fica chacoalhando a energia por um bom tempo, como eu falei para vocês. Tem 6 meses de duração e ele tem uma crescente. Efetivamente, ele começa dia 25 de outubro, que é terça-feira, 7h48 da manhã, aqui de Brasília, né?
E ele começa a ganhar energia, ele vai subindo, até que ele alcança o pico de energia, e depois ele começa a diminuir, preparando, né, minguando essa energia, que é até uma preparação para o próximo eclipse solar, que acontece dia 20 de abril do ano que vem. Quando a gente alcança o terceiro mês de ativação desse eclipse, é onde a gente já passou pela parte mais crítica do caminho, da estrada. Então, a gente tem um início dia 25 de outubro, 25 de novembro é um mês, 25 de dezembro é 2 meses, 25 de janeiro são 3 meses. Então, até dia 25 de janeiro é onde existe a maior possibilidade de situações serem movimentadas nessa questão da energia do eclipse, que é a energia de Escorpião. A gente vai ter um Sol em Escorpião, que vocês sabem, né? Escorpião é o mais legal de todos. É o mais bacana, todo mundo gosta muito, né? Todo mundo sabe, né? É a melhor coisa que tem. Não. Não é. O Escorpião, vocês sabem que eu falo, o Escorpião é o signo mais poderoso, mas ele é o signo mais poderoso. Ele é o mais forte emocionalmente, ele é o mais construtor, conquistador, mas para isso acontecer de uma forma positiva, a gente tem que passar por várias situações complexas, e o que torna o Escorpião o mais complexo de todos. E eu tô falando isso porque é a minha opinião, tá, galera? Porque tem outras pessoas aí que vão pensar de um outro jeito e tá tudo certo, né? Cada um tem a sua experiência diferente. É que eu tenho a Lua em Escorpião, então eu sou meio puxa-saco. O que acontece com o Escorpião é que para você conseguir descobrir a verdadeira potência daquilo, você tem que passar por uma grande perda, por uma grande dor, por um sofrimento, né? Porque o Escorpião é o símbolo da morte e regeneração, tá? Todo mundo já sabe bastante disso, né? O símbolo da morte e regeneração vem através disso. Um dos símbolos de Escorpião é a Fênix, né? Todo mundo conhece a história da Fênix, né? Aquele pássaro mágico que, né, pega fogo e renasce das cinzas. E isso é muito simbólico, porque as pessoas ficam muito na cabeça delas que, nossa, que legal, né? Renasce das cinzas. É legal, cara, você renasce das cinzas, mas só nesse instante onde ela morre, pega fogo, vira cinzas e renasce, tem um desenvolvimento tão... isso é tão simbólico e é tão profundo, é tão longo, que a gente pode levar horas discutindo cada estágio dessa passagem aí. Mas agora, nesse momento, basta entender que esse eclipse ele pode trazer uma energia muito forte da Fênix, só que a gente tem que se concentrar que os benefícios que vêm da Fênix nascer das cinzas são originadas com ela pegando fogo, cara. E ela não vira purpurina, ela não se desfaz no ar, ela não dissolve na água, a bicha pega fogo. Quem já queimou o dedo sabe muito bem quanto dói esse negócio aí, né? Então, o fogo é o símbolo da purificação, só que a purificação através de uma dor, né? Então, para nós, isso está muito relacionado com perdas. Pode ser uma perda financeira, pode ser uma perda de amores, pode ser uma perda de parentes, pode ser uma perda de animais de estimação, pode ser perda financeira, cara, pode ser um monte de perda, mas ele implica em perder alguma coisa. Isso me lembra uma história, muitos anos atrás, eu estava numa fase meio complicada da vida, eu estava conversando com uma amiga minha que tinha me dado uma assessoria de coaching naquela época. Isso faz uns 4 anos. E aí eu tava falando para ela assim, cara, eu tô lutando com todas as minhas forças para conseguir manter as coisas funcionando e conquistar e fazer e tal, e não tem resultado, né? E aí ela me falou um negócio que eu nunca vou esquecer na minha vida, que ela falou assim, cara, você já pensou no seguinte? A vida tá querendo te dar um presente, só que você tá com as mãos cheias de tantas coisas que você tá querendo sustentar agora. Então, que tal você abrir um pouco a mão e deixar as coisas irem embora para você poder receber essa fase nova? E aquilo me marcou tanto, cara, aquilo fez tanto sentido para mim que eu tive que fazer um esforço gigantesco para conseguir largar coisas, né? Porque eu tenho a Lua em Escorpião e tenho o Sol em Touro, então vocês imaginam como é que o bicho é teimoso, né?
Então, eu tive que passar por um processo de perda de várias coisas ali para poder alcançar muitas conquistas depois que vieram anos depois. E isso é uma coisa que a gente precisa entender também. As coisas com a nossa vida não acontecem de uma hora para outra, né? A gente passa por um momento de sofrimento que não é filme, cara. O negócio não acaba em 2 horas, né? Pode levar 2 anos, 3 anos. Mas a mudança acontece e vai levar a gente para um lugar bom. Sempre leva a gente para um lugar bom. A gente sempre tem fase de baixo em cima, baixo em cima, baixo em cima. E quanto mais inteligente nós formos, quanto mais inteligentes dentro do nosso autoconhecimento, né? Essa oscilação ela vai diminuindo. Você pode ter uma queda muito grande numa fase da vida, onde te leva a um desenvolvimento psicológico, emocional bastante intenso, onde você chega em pontos muito mais altos do que era antes. E quando você dá aquela escorregadinha, você dá uma escorregadinha, você não leva um tombão. Né? Então, isso depende muito da maneira como a gente está lidando com a nossa inteligência emocional e o autoconhecimento. E por que isso é relevante agora? Porque é escorpião. O escorpião é o símbolo da investigação, é o próprio símbolo, né? É a própria energia da psicologia, da investigação que acontece dentro da nossa cabeça. A gente buscar o que existe dentro do nosso inconsciente, trazer isso para a luz e regenerar aqueles comportamentos, emoções, hábitos, dores, traumas que agem como sabotadores agora, né? Então, quem tem quem é de escorpião, quem tem ascendente escorpião, lua escorpião, sol em escorpião, vai passar por um período de resgate muito intenso de coisas do passado e precisa ter essa oportunidade para curar e dar os passos para frente. E é importante porque encara, olha, vai ver, vai fazer terapia, vai falar sobre as coisas, encontra o psicólogo, vai no terapeuta holístico, faz qualquer coisa para tirar esse negócio dentro de você. Não perde essa janela de poder se curar, né? Isso é bastante forte. E pensa nisso, quando a gente pensa nisso num nível macro, olha a quantidade de coisas que a gente está vivendo agora nesse planeta, né? Quem acompanha mais canais de espiritualidade, de mediunidade, né? De apocalípticos também, né? A gente vai ouvir falar muito que nós estamos numa fase de transição planetária, sabe-se lá o que isso quer dizer. Mas, na minha concepção, é um final de ciclo, mesmo porque logo mais a gente está na era de Aquário e logo mais eu vou fazer um vídeo para vocês da entrada de Plutão no signo de Aquário, que vai acontecer dia 23 de março do ano que vem, que é um negócio que é super importante, que tem uma reverberação nesse eclipse aqui também, tá? Então, essa questão do Plutão mexendo com todas as coisas que estão escondidas, né, com todas as coisas que estão profundamente enraizadas dentro do comportamento humano como espécie no globo todo, né, vai ser movido com muita energia. E Plutão, querendo ou não, meu filho, é energia de morte e renascimento. Só que é morte antes, não é renascimento antes, é morte antes. E quando a gente vê o quadro geral de como estão as coisas nesse mundo, especialmente com a condição da Ucrânia e da União Soviética, da Rússia, eu e os astrólogos, meus amigos, meus colegas e outros que eu acompanho, a gente está bastante preocupado. A gente está bastante preocupado com essa condição, porque o eclipse é um negócio que é muito forte, ele dura 6 meses e ele intensifica as energias daquelas situações ali. E essa intensificação acaba sendo, né, acaba caindo para um lado não muito gostoso, né? Porque se você observa um comportamento humano geral, assim, de tipo, vamos aí, vou me descobrir, vou fazer minha terapia, eu vou evoluir, eu vou buscar essas coisas, você até dá uma animada, né? Mas a gente não pode se basear muito pelo o que a gente vê próximo, né? Porque eu vejo muito isso, né? Eu vejo os meus clientes, os meus amigos, familiares, a gente está sempre buscando isso. Isso faz parte do hábito normal, mas quando você olha num nível macro, a gente vê as pessoas fechadas ainda, né? Com medo. Não, e medo não é um medo de, eu tenho medo daquele negócio, né? O medo vem através da repulsa, né? Da atitude defensiva,
não quer saber, né? Tem gente, até hoje eu escuto gente falar que terapia não serve para nada, que psicologia não serve para nada, que é uma enganação, que não serve para mim, e eu fico desesperado com isso, né? Porque o único jeito de você conseguir melhorar o seu interior é avaliando o seu interior, cara. A sua vida, a gente já ouviu muito falar sobre isso, né? A nossa vida é reflexo da maneira como a gente pensa e sente. E não é diferente disso, não é o mundo que faz as coisas com a gente, é a gente que procura as coisas nesse mundo. Então, se isso vem de dentro, a gente precisa refazer esse caminho para ser uma coisa mais saudável, né? Então, a gente tem ali esse eclipse acontecendo em Escorpião, super forte, super potente, que vai mexer com essas energias profundas de Escorpião no nível macro, mexendo com questões... não, antes de eu entrar nisso, só deixa eu completar. Na hora que a gente olha para o eclipse, a gente vê Lua e Sol em conjunção, porque o eclipse solar sempre acontece durante uma lua nova, então essa conjunção de Sol e Lua indica que a gente está numa fase de lua nova, inclusive você que tem um mapa onde você tem Sol e Lua em conjunção, você nasceu durante uma lua nova. E se você tem o Sol em oposição à Lua, se a Lua estivesse aqui, ó, em Touro, quer dizer que você nasceu numa Lua cheia, tá? Dicasinha bacana essa. Então, quando a gente olha, a gente vê o Sol em conjunção com a Lua e a Lua está em Escorpião. E aqui é um ponto importante para a gente discutir. Todos os planetas têm... como é que fala? Fugiu a palavra agora. Tem... Não é sintonia. Ai, Jesus, como é que é a palavra? Afinidade. Todos os planetas têm afinidades ou desafinidades, afinidades ou desafinidades com alguns signos. Isso quer dizer que eles funcionam melhor em determinados signos ou eles funcionam de maneira prejudicial em outros. Quando a gente olha para esse eclipse, a gente vê a Lua em Escorpião, que ele está no estado cósmico que a gente chama de queda, e a gente tem o planeta Vênus no estado de exílio. Vênus, normalmente, a gente olha, vê como sendo um planeta bom, positivo, de prazeres, né, de relacionamentos saudáveis, aquela coisa. Quando está em Escorpião, o negócio não é assim, o buraco é mais embaixo. Vênus é um planeta caracteristicamente de relacionamento, né? Relacionamento prazeroso, e isso necessita entrega. E o Escorpião é um signo que não se entrega, né? A essência dele é estar apaixonado e vinculado profundamente, mas o Escorpião ele é muito desconfiado, então ele não se entrega nessas coisas de maneira simples, né? Ele tem essa dificuldade. Então, Vênus que poderia trazer sorte, benefícios, né? Coisas boas e gostosas de se viver, está numa fase, está numa posição em que não pode, ele não vai trazer o que ele normalmente poderia trazer. E a Lua, num estado de queda, faz com que as emoções sejam muito poderosas a ponto da gente querer se afastar delas. A gente tem dificuldade de lidar com isso. É como se a gente perdesse o controle. Como vocês sabem bem, o escorpião é o símbolo, é o signo do controle, né? É o signo de querer controlar as coisas, as pessoas, o ambiente, os sentimentos, os relacionamentos. Por isso que tem muito ciúme, possessividade, agressividade, né? Porque o escorpião, você pensa no escorpião, o bicho, se ele está num ambiente onde ele começa a cogitar que ele vai ficar encurralado, ele vai ficar à mercê dos outros, ele se mata antes de qualquer coisa. Quando você tem a lua escorpião, o comportamento mais primitivo é esse. Qualquer ameaça que você possa ver externa, que vai tirar o seu controle sobre as situações, você imediatamente reage. E aí você tem pessoas que são bastante agressivas, possessivas, ciumentas, controladoras. Isso prejudica muito os relacionamentos, né? Então, quando você tem um eclipse que já por si só, em qualquer signo, já é uma coisa que movimenta energia por 6 meses, e ainda você soma toda a característica do escorpião, né, que são essas coisas profundas, doloridas, a morte, né, os traumas antigos, a agressividade, né, coloca ainda uma lua e o planeta Vênus em situações desfavoráveis,
a gente tem uma tendência maior, isso em nível macro, tá, galera? A gente tem uma tendência maior de presenciar externalizações, situações que envolvam esse lado negativo de Escorpião, que é esse lado destruidor, impositor, controlador, ditatorial, agressivo, né? Defensivo, agressivo ali. Então, não me espantaria da gente ter um final e começo de ano, se não tão tenso quanto a gente teve até agora, até mais tenso. Né? Tem muitas coisas que podem se desenvolver nesse sentido, especialmente na questão lá da Ucrânia e da Rússia. Isso vai impactar o Brasil também e também impacta a gente individualmente, mas tem algumas pessoas que vão sentir isso de uma maneira muito mais rasa e a gente vai ver isso quando passar para a análise de vocês. Até aqui tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida aí... Ó, já vou vendo aqui, ó, pessoal, mandando, ó, galera, bom, obrigado pelo superchat aqui, viu, quem tá colaborando, cara, beijo no coração para vocês, vou mandar o áudio para vocês aí durante essa semana sem falta, tá bom? Quem tá chegando aqui, leia a descrição aqui para ver como faz para participar, né, para receber um áudio mais detalhado desses eclipses. Vou dar uma lidinha aqui nos comentários e já já a gente continua a entender o que esse eclipse vai trazer pra gente. Ó, o Christopher está falando, o eclipse vai passar bem na região da Ucrânia. Não só na Ucrânia, mas na Europa inteira. Ainda pega um pedacinho ali do norte da África. Então, toda aquela região vai ser duramente afetada por essa energia do eclipse. E isso é bastante preocupante. E eu já vou mostrar para vocês, não só no mapa que a gente está vendo aqui, mas eu vou mostrar um mapa de astrocartografia desse eclipse, que vocês vão ver só. Senta aí e aperta o cinto, viu? Ó, o Christopher aqui né, perguntando também se o eclipse passa por cima de um nodo de um mapa, tem um efeito? Tem. Qualquer coisa que entre em contato com qualquer pedaço do nosso mapa tem um efeito, seja ele qual for. Tá? A gente tem vários... Qualquer trânsito em cima de pontos do nosso mapa natal tem um efeito. Aí a gente precisa avaliar pedaço por pedaço, dependendo do conjunto, porque só o eclipse tem algum efeito, mas a gente tem que ver o macro, tem muitas coisas acontecendo simultaneamente, tá? José aqui perguntando, ó, além da quadratura do eclipse com o meu Sol, poderia falar do nó do Sul, conjunção ao meu Plutão. Vou fazer cirurgia dia 31. Envolve órgãos relacionados a Plutão. Isso aqui a gente precisa ver no seu mapa natal, tá, José? Isso aqui seria mais interessante a gente fazer suas previsões, tá? Porque isso aqui é uma coisa que vai fazer bastante diferença, é o trânsito de Marte, tá? E outra coisa que é interessante aqui, José, o nó do Sul em conjunção com Plutão, depende se Plutão é regente de alguma coisa que vai fazer parte dessa cirurgia, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que ver, só esse contexto aqui não pode dizer muita coisa. Mas a gente faz uma análise logo mais, tá? Manda mensagem para mim, usa o telefone novo aqui, manda mensagem para mim para a gente poder ver isso, tá? Ó, pessoal que está chegando aqui também, ó, não tem só o superchat para vocês receberem essa análise, essa análise mais profunda, mas a gente também está em semana de encerramento da promoção do site Academia Astrológica, 50% de desconto aí no mapa natal e nas previsões anuais. Lógico que você pode fazer um ou outro ou os dois, né? 50% de desconto. Saber como funciona? Entra aqui embaixo na descrição, tem o nosso WhatsApp novo e ali a gente vai conversar sobre essas coisas. Beleza? Bom, dito essa coisa da essência de Escorpião em si, e logo mais que eu terminar essa próxima análise, a gente vai amplificar um pouquinho a visão dos efeitos. A gente pode entender que toda vez que a gente ativa um eclipse, os regentes do signo também são movimentados, eles também recebem uma energia, eles também são chacoalhados.
Pensa nisso mais ou menos assim, ó. Imagina que você está sentado numa mesa de jantar, né? E aí na sua frente tem pratos e copos e tal, e tem uma toalha com todos os pratos e copos ali espalhados para a mesa. Se você pegar essa toalha e puxar aqui, você vai fazer um estrago em tudo que tem na sua frente, certo? Só que as coisas que estão lá do outro lado da mesa também vão sentir essa reverberação porque você puxou. Só que a quantidade de energia demandada lá não vai ser tanto quanto aqui, mas vai receber lá também. Isso é uma maneira que a gente enxerga as questões de regência. Então, quando a gente olha para esse eclipse aqui e vê lá em Escorpião, a gente tem que pensar nos dois regentes que existem em Escorpião, que é o Marte, que é o regente clássico, e Plutão, que é o regente novo. E aí a gente vê algumas coisinhas complexas acontecendo. Vamos começar por, sei lá, qualquer um deles já tá ruim o suficiente, né? Ai, Jesus amado. Bom, ó, a gente tem o regente. Vamos começar com o mais suave, vai. O Marte. Marte está lá em Gêmeos, né? Marte está no signo de Gêmeos e ele simboliza essa atitude voltada para a conversa, para a curiosidade, para a comunicação, para o contato com as pessoas, aquela coisa toda, né? Então, quando você tem Marte transitando por Gêmeos, existe um aumento no volume de informações que são divididas entre as pessoas num nível macro de novo, tá? Isso aqui, esse mapa que eu estou vendo aqui é um nível mundial, tá? Bom, então o que acontece? Você tem um eclipse, você bateu na mesa ali, chacoalhou o negócio, e lá do outro lado, o Marte está lá e fala: opa, estão mexendo na minha casa. Está acontecendo aqui? O que estão mexendo na minha casa? O que está acontecendo? E aí, ele lá do outro lado, por ele estar em Gêmeos, ele vai começar a verbalizar a coisa. Então, a quantidade de informações começam a aumentar intensamente. E um grande problema disso é que hoje em dia ninguém faz a menor ideia de quem fala a verdade, quem fala mentira, ninguém tem nem ideia do que está acontecendo, né? Eu falo às vezes, né? Às vezes as pessoas ficam defendendo uma pessoa como se fosse a pessoa mais íntima e próxima e confiável desse planeta, mas ela nunca nem viu a pessoa de perto, não sabe o que acontece, não sabe o que ela fala, não sabe os hábitos, sabe de nada, né? Então a defensoria de uma ideologia sem essa proximidade, para mim, é um negócio inconcebível, né? Você defender uma pessoa que você não conhece é um negócio, para mim, é inimaginável, infundado e estúpido às vezes também. Então, essa quantidade de informações que a gente vai ver ali pode passar do natural do que a gente consegue suportar. Além do mais, no dia da eleição, onde esse eclipse vai estar bastante ativo dentro do mapa do Brasil, a gente vai ter Marte retrógrado. E Marte é regente desse eclipse, né? Então a gente tem uma intensificação das energias equivocadas, esquisitas, que ele pode trazer para o dia a dia, tá? Só que neste momento aqui, o momento do eclipse é que ele vai reverberar por 6 meses, a gente vê que o Marte está em quadratura, que são essas duas linhas vermelhas aqui, ó, em quadratura com Júpiter, que está retrógrado, e o Netuno, que também está retrógrado. Aqui a gente tem três coisas importantes. Primeiro, quem me acompanha aí já faz um tempinho, viu um dos vídeos que mais é assistido no meu canal o evento mais importante do ano, foi a junção de Júpiter com Netuno em Peixes, lá dia 12 de abril. O que aconteceu nesse ponto, né? A gente tem dois planetas muito grandes que se juntam e eles preparam um cenário de intensificação das características deles ali. E uma das coisas que é muito forte aqui entre Júpiter e Netuno naquele momento lá, essa combinação aqui fala muito sobre águas, né? Sobre as águas, sobre o que está instabilidades e acidentes aquáticos relacionados a gases, né? Então, isso aqui, com essa quadratura acionada por esse eclipse, a gente pode esperar aí, pelo menos nos próximos 3 meses, uma intensificação muito forte de problemas com águas.
né? Enchentes, tsunamis, tempestades, sabe aquele monte de coisa que a gente costuma ver aqui no começo do ano, aquelas enchentes lá, tudo arrasta barraco para cá, cai morro dali, morre gente afogada ali, sabe aquela coisa toda? Então, isso é um sinal preocupante de um extravasamento muito intenso dos sistemas de águas do mundo ali. A gente pode ter problemas com isso. Além disso, Marte em quadratura com Netuno favorece e intensifica o lado da mentira, né? Das coisas, das enganações, das ilusões, das fake news, né? Como está lá em Gêmeos, tem essa intensificação bastante grande, né? Então, a gente pode ter esse problema acontecendo aqui para frente. Quando a gente olha para esse Marte em quadratura com Júpiter, aí a gente encontra uma coisa bastante tensa relacionada à agressividade, né? Porque o Júpiter está retrógrado em Áries, que é o símbolo, é o signo da agressão mesmo, né? Das artes marciais, do militarismo, e ele voltando, né? Ele estando no movimento retrógrado, ele vai ainda dar mais corda, ele, né, vai intensificar todas as coisas que estão acontecendo ali na Europa. Então a gente pode esperar ali conflitos se intensificando, e é uma coisa que já tem acontecido, né? Um tempo atrás ali com a questão da ponte da Crimeia lá, que os caras arrebentaram tudo, com a anexação dos territórios ucranianos lá, meio na imposição, né? Como o Putin fez. Então a gente tem uma confusão ali que está chegando num ponto, está chegando na borda, manja. Daqui a pouco vai transbordar o negócio e isso é bastante preocupante. E, pessoal, eu odeio, não tá muito legal essas notícias aqui, né? Mas nada tá tão ruim que não possa piorar, não é verdade? Não é verdade? É verdade, é isso mesmo. Então, o que acontece aqui, né? Então, a gente tem a ativação do eclipse, o regente do eclipse é Marte, com essas considerações que eu falei para vocês. E o pior dessa história é Plutão. Plutão, que é o planeta da destruição em si, né? Ele é o senhor da destruição, o senhor da morte. Ele está fazendo quadratura com o próprio eclipse, né? E tem uma lua dele, uma lua não, uma linha dele que sai daqui e ó, vem aqui para cima e faz uma quadratura com esse eclipse. Cara, isso aqui é como se você, imagina que o eclipse é você e tem um outro você brigando com você mesmo. Então é você mesmo querendo destruir você mesmo. É complexo assim. Esse Netuno em Capricórnio, Netuno não, o Plutão em Capricórnio, ele já vem promovendo muitas coisas importantes no nosso dia a dia desde lá de 2008. Plutão é muito lento, né? Ele é super vagaroso, bem devagarzinho. E na hora que ele entra num signo, ele provoca muitas coisas e ele deu o sinal do que ele ia fazer isso lá atrás, em 2008. Quando ele entrou em Capricórnio, a gente teve um problema sério no sistema financeiro do mundo lá, com quebra de banco americano, crise de tudo que é coisa, né? Depois de uns anos veio a crise da zona do euro, e um monte de coisa, é tudo coisa de Plutão. Então, quando a gente olha para esse eclipse aqui e vê que um dos regentes está em quadratura com planetas grandes que estão num movimento intenso desde o começo do ano, e vê o segundo regente dele também em quadratura com o próprio eclipse, a gente vê uma exacerbação muito poderosa e muito forte das energias do Escorpião. E quando a gente olha para toda essa situação, quando a gente vê essa coisa toda, a gente pode pensar em várias coisas acontecendo. Plutão, Escorpião, como fala sobre morte, devastação, fala tudo sobre coisas que estão escondidas, tudo debaixo da terra. A gente pode falar de coisas do sentido de terremotos, de vulcões, que isso eu vou falar já já para vocês. E também a gente vai falar de questões atômicas, né? Eu tenho visto muitos colegas falando sobre isso, do potencial, do risco que a gente corre de um conflito de escala, um conflito nuclear, talvez não seja em larga escala, né, em escala mundial, mas vai afetar o mundo inteiro, né, de um jeito ou de outro. Quem é familiarizado com as histórias do Chico Xavier, tem aquela história lá da data limite, né,
e que se passasse da data limite, a gente entrava um processo de regeneração do planeta. Só que é exatamente o meu ponto, que eu já falei algumas vezes para vocês, né? Regeneração como? Porque regeneração não é um negócio que fala, você vai daqui para lá e bacana. Não, cara, tem um processo aí, né? Quem que morre, quem que fica? Quem que se transforma, quem que não, né? Vai ser melhor a gente passar para a próxima fase ou a gente tem que ficar, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer. De qualquer forma, é uma fase muito importante, é muito intenso, e essa ativação aqui pelo eclipse pode trazer alguns reflexos muito intensos e não muito longe. Como eu vou mostrar para vocês aqui no mapa da astrocartografia do eclipse, vocês vão ver que a sombra do eclipse, vou até pôr aqui já para vocês verem. É esse aqui. Ó, esse aqui é o mapa, esse aqui é a astrocartografia do eclipse. Quem não sabe que é astrocartografia, a gente pega um mapa natal e projeta em cima do globo terrestre e dá esse montão de linha aí. Cada linha tem um significado, cada linha tem uma coisa importante, né? Então, quando a gente vai aproximar aqui, ó, para a gente saber como que isso vai mexer com as coisas, a gente tem que procurar a linha dos planetas que estão participando desse eclipse e ver onde eles passam. O que quer dizer que na hora que eles estiverem passando ali, aquele ambiente, aquele setor do planeta vai ser bem movimentado. Então, quando eu vou aproximar aqui, ó, o que a gente tem o que a gente está falando agora? De Marte e de Plutão, certo? Então, eu vou aproximar aqui e eu vou ver que a linha de Plutão, ó, eu tenho uma linha de Plutão que sai daqui e desce para cá, ó. O que quer dizer que essa área aqui ela pode ser bastante afetada pela energia do eclipse. E olha o que eu tenho aqui do lado, ó. Ucrânia. Bem aqui do lado, né? Outra coisa que é importante, que é preocupante, é que o segundo regente do eclipse tá aqui, ó, Marte. E tem uma linha dele que passa aqui, ó. Então, essa região central aqui dessa imagem, que pega o leste europeu aqui, é um pedaço aqui que tem aqui, ó, Kiev está bem no meio do caminho, cara. Aqui fica muito ruim. Então tem um pedaço da União Soviética, tem aqui o finalzinho da Suécia, a Alemanha, a Romênia, a Turquia está no meio do caminho também, Turquia aqui, né? Pega um pedacinho da Grécia mais para baixo também. Então toda essa região aqui, ó, é uma região que está muito sensível, está muito suscetível à energia desse eclipse. Inclusive, quando você vê a passagem da sombra, né, do eclipse, porque quando a Lua passa na frente, ela faz uma sombra embaixo, né? Então, a sombra vai passando ali pela Terra, né? A sombra vai passar aqui, ó, vai fazer esse caminho aqui, ó. Dá para ver a mãozinha aí, né? Ela vai passar por aqui, ó. Ela vem para cá, ela desce aqui e vai embora para cá. Então ela passa bem em cima dessa região aqui. Ou seja, né? Vamos torcer para todo mundo estar dormindo, todo mundo estar tranquilo, não acontecer nada, fazer de conta que não aconteceu, passou, ninguém viu. Então isso aqui é bastante importante, tá? Isso aqui é bastante importante. Por isso que esse eclipse ele é tão forte. Além disso, como se não bastasse todas as coisas, né? Além disso, a gente ainda está naquela famigerada quadratura de Saturno com Urano, que é a batalha do novo contra o velho, que eu já venho falando isso para vocês desde o final do ano passado. Esse é um ciclo de Urano e Netuno, Urano e Saturno, que acontece aí constantemente, que vai acabar lá na frente, e a gente está vivendo mais um ciclo disso. E quando isso aqui começou a ganhar força, foi no final do ano passado, quando começou essa história da Ucrânia com a Rússia. Então, isso aqui ainda existe, ele ainda está sendo acionado, ainda está fazendo parte do dia a dia e ele ainda leva a gente para uma ruptura do tradicional com o novo. Isso a gente vê muito intensamente em situações como essa polarização política, né? Essa esquerda e direita
sempre representado por esses dois aí, né? Esse conflito intenso, muito um querendo quebrar o outro, porque a gente está falando de uma quadratura, né? Quadratura é sempre tensão. A gente também vê as questões da identidade de gênero, por exemplo, né? Essa coisa, um negócio está muito forte por aí também, também está representando essas situações. Enfim, várias quebras de comportamentos, conhecimentos e hábitos antigos que estão fazendo muita força para continuar vivendo, e o novo vem com muita força, querendo quebrar tudo. Essa quadratura de Saturno e Urano é uma coisa tão complexa e tão difícil que torna muito difícil a gente achar o caminho do meio. Recentemente eu fiz um vídeo, agora eu não vou lembrar qual que é, mas eu falo que enquanto essa quadratura estiver vivendo, enquanto ela existir, a gente não vai conseguir parar de brigar e apontar e querer achar o erro no outro para conseguir negociar e achar um caminho do meio. Isso vai demorar um pouquinho ainda, mas é um símbolo de quão poderoso é esse momento que a gente está no sentido de confronto, né? De conflitos e confrontos. Ai, tô acabando, tá? Prometo para vocês que eu tô acabando. Calma, peraí. Eu tô acabando, tá? Deixa eu tomar um chazinho aqui que eu tô começando a ficar sem voz. Bom, deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui, que eu fiz um zilhão de anotações. Além dessa questão de gênero com esse Saturno e Urano, também tem as questões de tabus sexuais de Escorpião, né? Então isso é uma coisa que vai ganhar mais volume nos próximos meses ainda. Aqui no Brasil, eu acho que isso não está tão intenso quanto está, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Eu acompanho muita coisa de fora e eu vejo que essa discussão é um negócio assim, tá numa proporção gigantesca lá fora. Ó, o Plutão aqui em Capricórnio vem causando grandes transformações, né? Ele vem mexendo muito com a gente, especialmente nos sistemas políticos e no sistema financeiro mundial. Muita gente fala sobre o grande reset financeiro, né? Onde você tudo vai quebrar, quebra tudo, vai quebrar tudo, todas as moedas vão quebrar, o mercado financeiro vai quebrar de vez, bancos e tudo isso, tudo vai por água abaixo, tudo vai quebrar, né? Eu não sei se isso vai ser exatamente uma quebradeira mundial a ponto de virar terra sem lei, mas é uma fase onde a gente precisa rever muitas situações, e uma das coisas mais importantes que governa o mundo, que pelo menos até algumas décadas atrás era só isso, era os Estados Unidos. Hoje a gente já tem outras potências surgindo que têm talvez até mais poder financeiro que eles, mas os Estados Unidos ainda é um pilar financeiro do mundo, e isso, com essa questão de Plutão dentro desse eclipse, é bastante preocupante, porque lá no começo do ano, eu não lembro exatamente que mês que foi, mas inclusive depois, se vocês quiserem ver, vão lá nas minhas playlists, na playlist Perspectivas 2022, tem um vídeo que fala sobre, o título é um evento que só acontece a cada 250 anos. Acho que é isso. Tem a bandeira dos Estados Unidos assim. Os Estados Unidos, esse ano, viveu o retorno de Plutão. Todo mundo tem o retorno de Saturno, né? Que lá nos 29, 31 anos a gente passa por esse retorno de Saturno, que é a nossa fase de maturação, né? Onde a gente passa para a vida adulta oficialmente. E todos os planetas têm esse trânsito longo, né? Individualmente a gente não passa por retorno de Plutão, que ele leva 250 anos para dar a volta. Só que os Estados Unidos, esse ano, está no retorno de Plutão. Quer dizer, quando eles fundaram, declararam a independência lá,
Quando eles declararam independência, o Plutão estava desse jeito, ele deu a volta inteira e está chegando no mesmo ponto. E o Plutão, essencialmente, mostra destruição, né? A quebra, a queda, a crise, né? E quem está acompanhando notícias de mercados financeiros já sabe há um bom tempo que os Estados Unidos está numa recessão e o governo nega isso com unhas e dentes, mas eles estão com problemas financeiros seríssimos lá. E não é só a questão financeira. A condição do povo, né, especialmente com pessoas em condição de rua, tá caótico o negócio lá, caótico. Eu vejo, às vezes, acompanho as pessoas ali que moram em Los Angeles, na Filadélfia, em Nova York. Meu, o negócio tá assim assustador. Quem acha que em São Paulo, lá, praça, lá na Cracolândia, lá, você acha que aquilo é só coisa de brasileiro? Cara, você vê as coisas que estão acontecendo na Califórnia, em Los Angeles, você não acredita no estado das pessoas. Na Zona Leste, não, na costa leste dos Estados Unidos também tá igual. Filadélfia lá tá caótico o negócio, tá horrível. E é um símbolo de Walking Dead mesmo, é Zumbilândia o bagulho lá. E eles estão nessa fase de crise financeira exatamente quando está passando Plutão em cima de Plutão, e o Plutão nos Estados Unidos está na casa 2, que é a casa do dinheiro, né? Então essa crise não é à toa. Só que tem um problema nessa história. Naquele vídeo que eu fiz, ou foi em uma outra live, eu fui ver um mapa de astrocartografia do aniversário da Revolução Solar dos Estados Unidos. E aí a gente tem um problema. Isso é uma coisa que as pessoas têm falado há muitos anos também, e a gente vai ver isso esse ano. Quando a gente vê o aniversário, quando a gente vê o aniversário de Plutão, o aniversário dos Estados Unidos esse ano, a Revolução Solar, a gente vê que, olha, presta atenção nisso aqui, ó. Tem uma linha de Plutão passando no meio dos Estados Unidos, que é onde passa, onde está a questão do retorno dele, né, que vai mexer com a casa financeira, e o regente de Escorpião, Marte, também está passando aqui, ó. Então, olha só onde é que estão esses dois aqui, tá bem no meio dos Estados Unidos, tá bem? Esse aqui é um mapa de revolução, o que quer dizer que esta marca aqui é uma marca que perdura enquanto aquele mapa de revolução estiver ativo, beleza? Então, olha só, olha onde estão essas duas linhas aqui, ó, aqui e aqui, tá? Olha isso aqui, olha o mapa do eclipse agora. Esse aqui é o mapa do eclipse. Se eu puxar para cá, mapa do eclipse, ó, linha de Plutão em cima de Washington, que é a capital, e o Marte passando bem aqui, ó, bem em cima desse negócio aqui, ó. Yellowstone National Park, que é onde tem um baita, um gigantesco de um vulcão adormecido. Lembra que eu falei para vocês que esse eclipse, mexendo com Plutão, mexendo com Escorpião, vamos falar de coisas subterrâneas? Não acharia nada estranho se acontecesse uma mega erupção nesse vulcão aqui e tivesse algum tipo de terremoto ou se tivesse algum atentado aqui em Washington. Bem aqui nessa área aqui, ó. Quando a gente fala de astrocartografia, a gente pega um espaço ali de 500 quilômetros, tá? Um raio de 500 quilômetros. Então, tudo nessa área aqui, ó, tá sujeito a ter algum tipo de sabotagem, de atentado, bomba nuclear, o atentado terrorista, todo esse tipo de coisa, que é coisa de Plutão, né? Então, cara, olha o nível do bagulho. Olha o nível desse eclipse, né? É um saco falar isso. Outro dia eu assisti. Deixa eu até tirar esse negócio, eu cansei desse negócio aqui. Chega. Pronto, chega, cansei.
Maravilha, né? Vamos tirar essa pessoa daqui. A gente que não tem o que fazer, vai ficar divulgando coisa errada aqui, né? Então, meu, olha o tamanho do negócio aqui, né? É uma desgraça, é uma coisa chata. Outro dia eu estava assistindo, eu não sei, eu não lembro para onde que eu estava indo. Eu estava indo para fisioterapia, acho que foi. Eu assisti a live de dois astrólogos, que é o Célio Barros e o Carlos Armit, e eles estavam conversando sobre isso, né? E os caras, o Armit, ele é um pouco apocalíptico, né? Ele tem uma tendência a ver as coisas sempre catastroficamente, né? Cara, eu saí de casa, na hora que eu cheguei na fisioterapia, eu tava tão abatido que eu falei, que bosta, meu, eu não quero mais fazer nada, né? Nossa, foi horrível. Olha, em nível mundial o negócio é desse jeito, né? A gente tem esses perigos todos acontecendo e em nível mundial, cara, a gente não pode fazer muita coisa, né? A não ser torcer para que em algum momento a energia positiva de Escorpião aconteça. E pasmem, existe uma energia positiva de Escorpião, que é a energia da inteligência emocional, né? É a energia do olhar para dentro, se descobrir, entender quem nós somos e poder mudar essa chavinha, regenerar isso, né? E mudar essas coisas. Só que a gente está querendo que isso, a gente está precisando que isso aconteça com os grandes proprietários do mundo, né? Os caras que é dono da chave, né? Dono das armas, dono dos bancos. Fala, cara, põe a mão na consciência, meu. Para de fazer, né? E ainda quando a gente vê esse Marte aqui em quadratura com Netuno, que dá essa confusão de informações, a gente não sabe, quem está falando a verdade. Nunca ninguém sabe. Eu falei para vocês agora há pouco. Eu acho uma estupidez você ficar defendendo uma pessoa que você não conhece, né? E quem que você acredita, cara? Em quem que você acredita? Porque hoje em dia a gente não consegue acreditar na mídia mais também. Porque sempre tem uma mídia que é de um, mídia do outro, e um fala bem do um, esconde o que o outro faz de errado, o outro faz o contrário, e aí, o que a gente faz? Né? Então, o mínimo que a gente tem que fazer como é que é? O mínimo que a gente tem que fazer... Ai, me fugiu a palavra de novo. Questionar. O mínimo que a gente tem que fazer é questionar a informação que está chegando até a gente. É o mínimo que a gente tem que fazer. E não tomar aquilo como uma verdade absoluta, né? Porque mesmo porque verdade absoluta não existe. Então, depende muito do ponto de vista, mas você tem que saber ouvir, tomar suas decisões, saber ser flexível, mudar de ideia. Mudar de ideia não tem nenhum problema mudar de ideia. E olha que vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que tem Sol em Touro, em quadratura com Saturno, ascendente em Virgem, Plutão no ascendente e Lua em Escorpião, hein? Então dá sim para mudar de ideia. Dá. Mude de ideia, faz bem. E olha que sou eu que estou falando o negócio, é complicado aqui. Bom, olha só, no sentido individual, já chega de falar de desgraceira do mundo. Vamos pensar no que a gente pode fazer. E isso é uma coisa que eu gosto de falar também. A mudança no nosso dia a dia, essa transição de mundo, né? Essa transição da espiritualidade, todas as coisas que falam que é tudo muito lindo, né? Toda aquela coisa fantástica, né? Cara, esse negócio só vai acontecer na hora que a gente começar a mudar internamente, parar de ficar esperando que alguma pessoa venha pôr ordem no país ou no mundo. Cara, a mudança acontece de baixo para cima, não de cima para baixo. Então, para de pôr expectativa nos outros e faz você o negócio. Vai, levanta e vai fazer o que você precisa fazer. E começa fazendo terapia. Já falei. Psicologia é a coisa mais maravilhosa que existe nessa terra, se você souber usar. Esse negócio de que terapia não funciona, meu, não funciona porque você não... Bom, energia de escorpião. Ela serve para poder averiguar, pesquisar, entender, aprofundar, mergulhar nas dores, mergulhar nos traumas, ir muito para baixo, para poder tirar e entender o que está escondido lá no pântano das suas emoções ali, que deixa você arrastando pela vida. É um agente sabotador de profissão, de relacionamentos, de família, de filhos, de dinheiro, de sabe-se lá o que, meu. Né? Então, o lugar onde a gente tem escorpião no mapa, especialmente se tem planetas junto com ele, é o lugar que faz as grandes sabotagens da nossa vida.
E não adianta tentar fazer de conta que o negócio não está lá. Não adianta. Não tem como. A única maneira de você conseguir solucionar os seus problemas é ir lá e tirar o problema de onde ele está escondido. Porque se você ficar esperando ele sair sozinho, você pode ficar esperando a vida inteira, porque ele não vai sair. Então tem que ir lá e tirar o bagulho na marra. Se você, ó, eu não consigo falar de Escorpião e Plutão sem falar da jornada do herói. Eu não vou descrever a jornada do herói porque é um negócio super complexo e maravilhoso, mas eu vou fazer um vídeo mais para frente só sobre isso. Mas o que basta entender é o seguinte: em algum momento a gente tem que mergulhar na nossa caverna e confrontar o nosso maior medo, o nosso dragão, né? O nosso monstro interno. A gente tem que ir lá e confrontar isso. E não vai achando que vai ser que você é corajoso o suficiente, que você vai lá e vai ser forte o suficiente, vai derrotar, porque você não vai derrotar. A Fênix não derrotou, a Fênix morreu. Você precisa passar por esse processo de morte que dói, que faz sofrer, que faz a gente se questionar, que faz a gente se sentir inseguro, para depois você perceber qual que é o valor daquilo e como que você vai transformar isso numa força. Vai deixar de ser uma fraqueza para se transformar numa força. Mas precisa ir lá embaixo ver, tá? E última coisa sobre isso aqui, a gente passa para as análises. Existem várias maneiras da gente fazer esse aprofundamento dentro de si. Ó, a Fá Beautiful aqui falou, tem participado de constelações familiares, lindo, ótimo, constelação excelente, psicoterapia excelente, Theta Healing, barra de Axis, mesmo astrologia, né? Você pegar astrólogos que fazem acompanhamentos terapêuticos, eu sou um, né? Eu tenho alguns clientes que eu vou acompanhando semanalmente, né? A gente vai ali conversando, buscando coisas, sempre baseado no mapa e sem substituir o trabalho de um psicólogo, né? Uma coisa que eu aprendi recentemente, cara, que eu tava nessa busca já fazia uma década já, hein? Uma coisa que eu aprendi recentemente, eu entendi a profundidade disso, são as consagrações de ayahuasca, cara. Vou falar uma coisa para vocês. Quem não fez, vai fazer. E se você falar assim, ai, Nando, eu não vou fazer, eu tenho muita curiosidade de fazer, mas eu não fui fazer porque eu tenho medo. Eu vou falar para você, está coberto de razão, tem que ter medo sim. E vai mesmo assim. A ayahuasca faz a gente perder o controle. Mas não é um perder o controle paranoico e suicida. Muito pelo contrário, é uma quebra das nossas defesas racionais para poder entrar em contato com o nosso divino. E isso é maravilhoso, é uma experiência sem parâmetros, sem parâmetros. Quem quiser indicação de onde ir, pode me mandar mensagem, que eu indico onde eu fui fazer essa última, que é uma turma espetacular. Inclusive, se vocês quiserem seguir aqui, chama Sítio Conventina. Conventina. Vai lá no Instagram, eles estão lá tem um perfil deles, Sítio Conventina. É uma turma super legal, responsável, apoiadora, carinhosa, num ambiente espetacular, fica em São Roque, aqui no interior de São Paulo. E é uma experiência transcendental, cara. Transcendental. Você consegue ir em lugares que você nunca imaginou dentro de você e isso promove curas espetaculares. Espetaculares. Então, agora, com essa energia de escorpião funcionando, especialmente para as pessoas que têm Sol, Lua ou Ascendente em escorpião, nossa, tive um insight agora. Caralho. Especialmente para essas pessoas, existe uma possibilidade gigantesca de você conseguir corrigir muitos rumos tortuosos e duvidosos na sua vida. O eclipse não é só um atrator de atrator? Lá vou eu com as minhas palavras, né? Ele não é só um promovedor, prometor, não, ai, não é provedor. Um cara que acontece, que traz coisas, pronto. Não é só um promotor de eventos ruins, ele é uma abertura de você poder
Não, provedor é de internet. Não é. É um promotor. Ele traz a possibilidade de você evoluir dentro da sua vida. Então, manda ver, acredita, confia. Escorpião é um signo espetacular se a gente sabe usar o que ele pode proporcionar. E o que ele pode proporcionar não é simples. Não é Gêmeos, não é Áries, não é Sagitário, não é Leão, né? Nada contra esses signos. Eu gosto de todos eles. Acho que todos eles têm uma baita de um